Ora bem, diz a nota, com dezembro à vista, os preços agudizam-se. Mas tudo tem um histórico. Foi mais ou menos com a retirada do subsídio aos combustíveis, em junho, que se desplotou a tendência da espiral inflacionista, temporariamente adormecida em 2022, ano eleitoral. Desde então, a inflação não mais parou e os agentes económicos, sejam eles famílias, comerciais, industriais, incluindo o próprio Estado, se ressentem da situação. O índice de preços grossista IPG registrou uma variação mensal no período de junho a julho deste ano de 1,91%, sendo 0,25 pontos percentual superior a registada no período anterior e 0,78 ponto percentual superior em relação à registada no mesmo ano de 2022. São dados do INE, Instituto Nacional de Estatística, na nota de imprensa que distribuiu recentemente. Estou a falar mais propriamente do dia 12 do corrente mês do presente ano. Portanto, como dizíamos, são dados do INE, Instituto Nacional de Estatística, na nota que distribuiu, já fizemos questão de sublinhar este pormenor. Alguns dos produtos que tiveram maior variação de preços são, nomeadamente, a farinha de trigo, com 3,8%, a farinha de milho com 3,6%, a gasosa com 3,49%, o cachucho congelado com 3,17%, o carapau congelado com 3,07%, a cerveja com 2,81%, o vinho com 2,51%, a carne de porco com 2,42%, a carne de vaca com 2,07% e o carapau seco com 1,49%, entre outros produtos. Estes são apenas alguns que fazem parte da cesta básica e que registraram a maior variação no que a percentagem de preços diz respeito. Contudo, o INE diz que a variação acumulada dos produtos nacionais em julho passado foi de 15,14%. Os dados sobre a inflação publicados pelo INE, instituição afeta ao Ministério da Economia e Planeamento, são, todavia, contrariados pela análise da Sinvestec, o Centro de Investigação Económica da Universidade Lusíada. Segundo os especialistas desta instituição universitária, citados na edição online do Valor Económico, o país caminha para a inflação, eu digo melhor esta frase, para os especialistas deste centro, citados pela edição online do Valor Económico, o país caminha para hiperinflação com uma taxa de mais de 22%. Os angolanos sabem bem dos efeitos deste fenómeno, ou seja, a corrosão do valor da moeda. Os angolanos sabem bem do efeito deste fenómeno inflacionário que já registou níveis históricos, mais de 3 dígitos na década de 90, ao tempo em que Marcolino Moco, sob referência, era o primeiro-ministro e outros tantos se seguiram. O que tem faltado para estabilizar os indicadores macroeconómicos em Angola? Hoje queremos discorrer sobre esta questão central com enfoque na eficácia dos planos do Executivo para travar a inflação. Qual é a situação que faz atualmente da inflação no nosso país? Assim, grosso modo, tendo em atenção estes dados que estão aqui referenciados. E, por acaso, com esta contrariedade que é colocada pelo Sinfestec, da Universidade Lusíada, em Angola, que é um dos problemas com os quais nos temos deparado, da credibilidade dos nossos dados. O que é que se está a passar? Qual é a apreciação que faz? Para começar. Muito bem, obrigado. É necessário que nós, enquanto académico, levamos a sério os dados quando se trata de uma universidade. Os dados de uma universidade são revestidos de
sentimentos. Então, estão despidos estão despidos de sentimento. E não refletidos sentimentos nos dados, certo? Sim, certo. Uhum. Portanto, devemos ter em conta os dados do Centro de Investigação Científica da Universidade de Lusíada. Quanto a isso, é o meu ponto de vista. A minha apreciação genérica face a esse fenômeno de inflação é de que há uma certa dificuldade na luta ao controlo deste fenômeno. As políticas estão lançadas, os fenômenos são visíveis, mas quero aqui chamar a atenção à seriedade que devemos dar a este fenômeno. Ele é como se fosse um cancro, não é? Não podemos analisar o fenômeno de inflação de ânimo leve, porque é o principal elemento que corrói qualquer economia. Então a minha apreciação inicial é de que ainda há uma certa dificuldade no controlo a esta subida genérica dos preços, e a seu momento vamos explicar detalhada e tecnicamente cada uma das variáveis que estão na base dessa dificuldade de controle do preço dos produtos no nosso mercado. Doutor Daniel, qual é a apreciação que faz? Como é que estamos neste momento? A apreciação é grave. Nós, em Angola, vivemos uma inflação estrutural que vem desde a nossa independência. Se nós formos buscar dados, e são dados credíveis, Banco Mundial, FMI, nós vamos ver que a nossa inflação nunca esteve, de facto, controlada. Nunca tivemos inflações, ou a inflação de um dígito no nosso país, excepto, acho que em 2014, que temos uma situação de hiperinflação no nosso país. A governação nunca foi capaz de controlar a inflação, porque temos uma inflação que é estrutural. A estrutura da nossa economia potencia a inflação que nós temos. Nós precisamos mudar estruturalmente a nossa economia para podermos controlar verdadeiramente os preços. Não é um fenômeno que tenha a ver com o subsídio dos combustíveis só, não é um fenômeno que tenha a ver com o IVA. Antes de termos IVA já tínhamos inflações bastante altas. É um fenômeno que tem a ver com a incapacidade de governar o país, no sentido de mudar estruturalmente a nossa economia. E nós estamos aqui desde a independência que a estrutura da nossa economia não muda. Ano vem, ano vai, fala-se de diversificação da economia, fala-se de aumentar a exportação de outros produtos, mas continuamos sempre no mesmo, e do mesmo não saímos. E estruturalmente isso vai corroendo gravemente a nossa economia. Há várias coisas que devemos falar sobre o assunto. Eu penso que vamos ter a oportunidade de falar sobre o assunto, mas como nota de introdução devo dizer que nós vivemos uma inflação estrutural, e essa inflação estrutural ressente o angolano desde a sua independência com valores bem altos, que jamais conseguimos controlar desde que somos independentes, esse fenômeno que é a subida dos preços. Outra nota que queria dizer aqui é que, infelizmente, os dados do Banco Mundial e do FMI estão muito ligados àquilo que é os dados oficiais que nós recebemos do INE, e que a maior parte dos economistas com quem eu falo, estudantes e universidades, pouco confiam, pouca credibilidade dão ao INE, e é incrível que nós tenhamos um INE que deveria ser um dos órgãos mais credíveis do nosso país, constantemente descredibilizado pela maior parte da classe dos economistas, né? E eu penso que a maior parte da nossa população, os agentes econômicos, duvidam da fiabilidade dos dados do INE, por causa da falta de independência política daquele que deveria ser uma instituição de facto credível e forte no nosso país, que nos ajudasse a tomar medidas e que nos ajudasse a corrigir aquilo que são as nossas deficiências. Se nós não temos coragem de olhar para as nossas deficiências, jamais vamos conseguir corrigi-las, né? Para a nota de introdução era isso que eu queria trazer. Muito bem. Sr. Fernando Macuaca, aliás, tem um problema que, diz o Dr. Nathaniel, vem de há muitos anos, aliás, desde que o país ascendeu à independência, segundo ele fez questão de sublinhar.
O que é que se passa, em sua opinião, que faz com que quase todos os programas acabem por resvalar em problemas? E um dos mais marcantes casos foi este citado aqui de Marcolino Mogo, que acabou saindo com uma manifestação, na altura era o primeiro-ministro, acabou por sofrer uma manifestação que, enfim, despoletou todo este mal-estar de que se tem notado ele estar a viver em relação ao partido do qual militou. Estou a falar nomeadamente do MPLA. O que é que se está a passar com esta falta de capacidade de controlo desta importante variável a partir da qual os empresários fazem planos? Estou a falar de empresários e investidores do modo geral. Portanto, há aqui essas diferenças relativamente aos números produzidos pelo INE e que acabam por ser contrariados por alguns centros de estudo. Bom, aqui o que era importante, e eu penso que o INE, não sei se em alguma oportunidade teve condições para esclarecer os métodos utilizados para essa investigação, mas a verdade é que o INE é a fonte oficial que o país tem, que tem a responsabilidade de produzir todos os dados, os principais dados da nossa economia, que acabam por ser subsidiados por outras instituições como o BNA e o próprio Ministério das Finanças, e agora também por iniciativa de alguns centros académicos, acabam por prestar essa subsidiação que no fundo acaba por trazer essa discussão relativamente à veracidade dos dados. Mas Salomão, não podemos de facto nos esquecer que as reformas que têm sido implementadas, sobretudo com a retirada dos combustíveis, acabou por trazer um revés considerável relativamente ao impacto que hoje verificamos sobre os preços dos principais produtos. E esta medida, na minha opinião, foi tomada muito tardiamente, pois. Porque entendo que não era justo, quer do ponto de vista social, como do ponto de vista do alinhamento do próprio desenvolvimento do nosso país, continuarmos a considerar um subsídio genérico completamente indiferenciado para as famílias. Com esta medida é possível libertar outros recursos que no fundo terão condições de apoiar o trabalho de desenvolvimento dos outros setores da nossa economia, sobretudo aquela não produtiva, e aqui com o principal enfoque a agricultura, para que o país tenha cada vez mais uma menor dependência das importações. Portanto, como nota... Olha, por acaso estão aqui alguns aspectos muito interessantes, mas foi justamente nesta altura em que parece-me que a pobreza parece ter agravado no seio das famílias, do modo geral. Quando nós andamos por aí, observamos que realmente parece que é mais pobreza. E a Direção de Estatística já tinha feito um inquérito, acho que é de pobreza multidimensional, já citarei convenientemente o nome, em que coloca efetivamente as famílias numa situação extremamente difícil. É verdade, Salomão. Eu não acredito que tenha existido um agravamento da pobreza nessa altura. O que provavelmente terá acontecido é que esta condição acabou por ficar mais evidenciada nessa altura, acabou por ser mais noticiada. Mas, se bem nos recordamos, a decisão relativa à implementação do programa assistencialista que hoje nós vivemos, que é o Coenda. Portanto, já vem de anos atrás e resulta da percepção que foi possível se colher dos índices de
pobreza que existem e a responsabilidade de as combater. Por isso, portanto, aqui o que tem que ser feito é continuar a desenvolver esforços internos para que Angola tenha autossuficiência. Porque mesmo... Este é o grande desafio que nós estamos a viver presentemente. Eu queria ouvir aqui as impressões do empresário Jorge Afonso. Como é que vocês percebem este fenómeno da inflação? Como é que estão a sentir no dia a dia? Como é que isto afeta os vossos negócios diariamente? Realmente com esta inflação não tem sido fácil para os empresários, para os empreendedores e enfim, também para as zungueiras não tem sido fácil. O Estado tem às vezes políticas, né, ou planos que tornam muitas das vezes os empresários muito afogados. E isto prejudica aquilo que é um investimento. Tu vais para o mercado, tu vais para outros locais procurando o produto, mas as taxas de compra você vai verificar que são altas. Ao trazer esse produto ao mercado, você não tem como definir os preçários analisando a sociedade, analisando aquele que nem tem o mínimo para fazer, para aquisir, ou seja, para comprar o produto que você vai colocar ao mercado. Isto, portanto, o custo a partir de compra, aquisição, é a partir alto e as margens de lucro... Tem as taxas, tem os as impostos, taxas. Tudo isso torna difícil para nós investidores. Torna muito difícil. E como é que estão a pensar na sobrevivência? Conseguem sobreviver? Fazem poupança, por exemplo? Poupam? Conseguem fazer depósitos em bancos para efetivamente não se exporem aos riscos e, como manda a lei, aliás, que os depósitos devam ser feitos periodicamente? Os depósitos são feitos. No final do dia ou no dia seguinte, aquele que é a produção correspondente? Os depósitos são feitos, mas naquilo que é os planos feitos para um empresário não tem nos garantido um maior sucesso. Não tem nos garantido um maior sucesso porque as inflações, quando vão subindo, para nós torna-nos mais pesado, porque verificando para as famílias não é mesmo fácil. Não é fácil. Tendo em atenção o que disse o Sr. Fernando Macuaca relativamente às justificações que foram apresentadas, em razão do qual muito fracasso foi sendo verificado no decurso destes anos, 40 e tal. O Nathaniel deixou a ideia de que o fracasso começou depois da independência. Eventualmente tem razão, mas o Macuaca diz que não é bem assim. Nós tivemos períodos de folga e estou a parafrasear, não citar ipsi verbis, nós tivemos tempos de sucesso. Citou, por exemplo, o ano 2012, 2015, mas o certo é que houve aqui coincidência entre períodos de alta de preço do petróleo e este desafogo que os angolanos viveram, que foi sempre temporário, por um determinado período de tempo. O que nós não temos em Angola é uma folga de facto que garante às pessoas segurança. Quero comentar um bocadinho sobre isto, partindo deste ponto de vista debitado aqui pelo Sr. Macuaca. Pronto, vamos lá tentar esclarecer isto em linguagens muito claras para que aquelas pessoas não estão dentro da matéria também possam compreender. Por que em certo período nós tivemos uma inflação um bocadinho reduzida e isso coincidiu com a altura em que tivemos o preço dos petróleos um bocadinho alto? Isso é muito natural. É que com o preço do petróleo alto, o país consegue angariar divisa. E nós somos uma economia fortemente importadora, não é? Então significa dizer que eu com divisas, eu tenho capacidade de importar, trazer cá produtos e vender a um preço razoável.
quanto mais produto tiver à disposição das pessoas e quanto mais divisas eu tiver, eu vou ter preços baixos. Por que eu vou ter preços baixos? Porque o país encontra-se numa fase de crescimento. A nossa principal commodity é o petróleo. Então, quanto mais eu vendo a preço alto, mais rendimento eu tenho. O grande problema não nasce ali. O grande problema é que, maioritariamente dos países, a tentativa de combater a inflação apegam-se à taxa de juros, na sua elevação. Aumentam a taxa de juros na tentativa de diminuir a subida dos preços. Quando países, e o nosso fez a mesma coisa, nós atualmente estamos com uma taxa de inflação, uma taxa de juros a 17%, que vai se mantivendo, cada vez que o Comitê de Política Monetária do Banco Nacional reúne, ele vai mantendo essa taxa. Quando o governo faz isso, em outras palavras, está a aceitar combater a inflação com o desemprego. Porque a elevação da taxa de juros inibe o acesso ao crédito aos investidores. Por exemplo, temos aqui os nossos empresários. Dificilmente alguém está a conseguir produzir, porque a economia é produzir, face à taxa atual. Então, se você me aumenta a taxa de juros, estás a me dizer que eu quero mitigar a inflação com o desemprego, automaticamente você está a aceitar uma estagnação da economia. Porque o que é que ocorre, em outras linguagens, o aumento da taxa de juros para tentar controlar a inflação? Quero aqui deixar bem claro que essas medidas, elas podem resultar. Eu posso aumentar a taxa de juros aceitando o desemprego, mas num período a curto prazo. Porque o que é que vai ocorrer? Se a taxa de juros está alta e o empresário não consegue investir, eu não tenho acesso, muitas das vezes, ao empréstimo. Ao mesmo tempo, eu, enquanto governo, eu estou a dizer assim, se você não consegue ter acesso ao dinheiro, não é? Então, eu vou restringir, eu vou controlar o rendimento das famílias. Não é? Se tu queres diminuir o rendimento das famílias e essas famílias não têm emprego para tal, você está a aceitar o desemprego num período longo agora, porque em curto prazo é só para mitigar. Então este é o contraditório que nós estamos. Eu vou aceitar o desemprego temporário por falta de investimento, face ao aumento da taxa, mas eu vou me esquecer que isso é a curto prazo, não é? É que no nosso caso já não é a curto prazo, é a longo prazo. E eu não vou combater a inflação no longo prazo com a taxa de juro alta. Economicamente isto é inviável. Eu posso combater e discutir a inflação no longo prazo olhando para outro critério, a questão fiscal, que é um outro campo que nós vamos entrar, mas que também devo assumir que o Executivo tentou no campo fiscal. Tivemos período do chamado alargamento da base tributária, neste caso, e tivemos em certos momentos o agravamento tributário em certos produtos. Não é? E isto também implica diretamente no rendimento. Por isso que o governo agora recua. Estamos a ver que há necessidade de reduzir a taxa de IVA em alguns produtos. Daí eu ter dito no princípio que o combate à inflação exige sacrifícios, mas sacrifícios a curto prazo. É que a nossa realidade é um sacrifício a longo prazo. E isto é inconcebível. A população não pode ter sacrifício a longo prazo, por entender que são políticas do Executivo no intuito de combater a inflação. Nós temos aqui um contraditório. Porque se você agora vem reduzindo, por exemplo, já entrei na política fiscal, que é uma forma de combate à inflação a longo prazo, se você me reduzir, não é, a taxa em certos produtos, em outras palavras, o Estado quer dizer que eu vou voltar a subvencionar certos produtos. Isso não é fruto da conjuntura econômica, isso é uma questão meramente política, de forma a tentar abrandar essa subida brusca do preço. Então, ao mesmo tempo que o Estado retira a subvenção, vai retirando do preço do petróleo, por exemplo, está a assumir a subvenção no preço dos produtos da cesta básica. E esta, a nível de inflação, é a pior causa de inflação que pode existir quando ela surge face à redução da oferta de produto. Muito bem, queria só... Bom, eu compreendi, mas eu acho que o nosso problema não é esse. O problema da Angola e a subida é a oferta, é a ausência de oferta. É a pior.
Não, mas é espera. face à Pronto. pouca oferta. Né? E essa ausência de oferta, partindo como base, como sendo o nosso grande problema, é aí que a gente tem que atacar. E como é que a gente aumenta a oferta? Não é apenas por via do acesso ao crédito, porque a questão do crédito, nós vimos, o entrave do... Qual é a via Quer dizer, pela eu qual se pode... vou chegar lá. Por favor. A dificuldade do acesso ao crédito não é propriamente, nem sempre é o juro, não é? Há um conjunto de condições complementares que representam barreiras desse acesso ao crédito. E aqui Angola tem realmente esse desafio de combater, que pode ser por essa via, como frisou, mas também podia ser por um mecanismo e eventualmente. Mas nós precisamos de fomentar o emprego. Nós precisamos de criar condições para que surjam empresas, para que as pessoas aumentem a base, permitam a inserção de mais trabalhadores, para aumentar a base de inserção tributária, por essa via aumentar a arrecadação da nossa receita tributária e o Estado como tal conseguir aplicar em novos investimentos que nós precisamos, porque nós, para essas condições, nós precisamos que o Estado fomente o investimento. E é essencialmente em alturas como essa que o Estado tem que realmente permitir para que a própria economia ganhe fôlego, não é? E se permita desenvolver a concorrência para fomentar a diminuição do preço. Eu penso ser esta via. E isso pode-se fazer de forma controlada, tendo em consideração o aumento da oferta de moeda, pode provocar um aumento generalizado do preço, mas existem mecanismos de contenção, não é? Que permitem que essa relação entre o aumento do investimento e a própria... O Estado tem que fazer, tem que aumentar, tem que melhorar o ambiente de negócios, precisamos de efetivamente assegurar a nossa economia para uma verdadeira economia de mercado, não é? Para que de facto as pessoas se sintam motivadas, criem condições para competir. Isso é que tem que ser feito. Muito bem, Nathaniel, eu fiquei com a impressão de que, e aqui se calhar iria reverbalizar a mesma pergunta que coloquei ao ilustre, a coincidência entre os tempos de felicidade dos angolanos e a alta do preço do petróleo no mercado internacional. Eu gostava que comentasse um bocadinho este pormenor, porque ele não passa despercebido. Os momentos de felicidade vivido pelos angolanos, daí a saudade que se tem do presidente Eduardo dos Santos, coincidiram precisamente sobre a felicidade ou a performance do petróleo no mercado internacional. Sem dúvidas que o período em que tivemos a um dígito foi na altura em que o petróleo estava a 120 e desperdiçamos muito. Infelizmente não aproveitamos nada daquele período em que as receitas do Estado subiram a pique. Não foi só a receita do Estado, nós teríamos naquela altura a possibilidade de fazer muito e de facto foi desperdiçado. Eu gostaria de ver e de apresentar aqui que o nosso problema não tem a ver só com o contexto internacional. Se o nosso problema tivesse só a ver com o contexto internacional, o mesmo se passaria com os países à nossa volta. Se nós fôssemos olhar para a inflação num país como o Quênia, a inflação é completamente controlada e sempre muito mais baixa do que a nossa. Nos últimos, desde 2012, que nunca está acima de 2 dígitos. Esse é o exemplo do Quênia. Mas se formos, por exemplo, a Moçambique, né, um país muito semelhante ao nosso,
tem também uma inflação muito mais controlada do que a nossa. E poderíamos continuar e ir à Namíbia e vamos ver que, e são países que estão aqui perto de nós. A Namíbia, os últimos mais de 20 anos, que a inflação não é acima dos 2 dígitos. Então, nós vemos que estruturalmente a nossa Angola não está preparada. Não é uma questão de recursos, porque Moçambique não tem recursos. Quais são os recursos de Moçambique para que a sua inflação esteja muito mais bem controlada do que a nossa? Se calhar é a ausência de recurso, né? Porque nós nos agarramos ao petróleo, que nem sequer somos nós quem produzimos, porque dependemos completamente de tecnologia e capital estrangeiro para explorar aquela que é a nossa nosso principal produto. Sim. Isso demonstra que não estamos aqui a fazer nada. Desde a independência que não fizemos nada que fosse realmente positivo para o nosso país. É assim que eu vejo, porque até no petróleo, que de vez em quando nos dá alegrias, nós não dominamos. Se eles desistirem de investir, nós afundamos. Nós estamos agora a sofrer um problema que é a nossa capacidade de produzir petróleo diminuiu porque eles decidiram não investir. Eles, os estrangeiros, decidiram não investir. Não vamos investir, então pronto, a produção caiu. Nós não temos capacidade sequer, nem as nossas instituições financeiras, nem os nossos empresários ou técnicos, de reverter isso. A nossa banca deveria fazer o investimento que os estrangeiros não fizeram na exploração petrolífera, mas não entraram. Tá vendo? Nós estamos completamente dependentes de uma commodity, de um petróleo, de um produto que nós não dominamos. Onde é que nós realmente temos o controle? Que produto, que assunto é que a nossa governação, desde a independência, fez que realmente tem o controle da coisa? Não temos em nada, pura e simplesmente em nada. O petróleo, nós dependemos dele. Nós dependemos do petróleo, que é o único produto que nós fazemos. E o próprio petróleo, nós não dominamos, dependemos dos interesses estrangeiros. Demonstra, e eu gostaria de ir até aqui, que a nossa situação é de facto muito grave e que nós precisamos reestruturar a nossa economia. E os principais pontos não são outros, nós podemos aqui falar em muitas coisas, do ambiente de negócio e tudo isso, mas o ambiente de negócio é preparação dos recursos humanos. Nós não temos, falhamos completamente num dos pontos que é um pilar essencial para o desenvolvimento, que é a preparação dos recursos humanos. Nós estamos mal. Se formos ver índices sobre isso, nós vamos ver que nós somos dos piores países a formar os recursos humanos. Não investimos no homem. Se nós formos ver a nossa questão de infraestrutura, até estamos melhor do que alguns países da nossa região. Mas a preparação de recursos humanos que eles têm supera a nossa. Isso, infelizmente, né? Mas mesmo assim, em infraestruturas, nós não estamos bem, nós estamos mal. Mesmo superando alguns países, nós estamos mal em infraestruturas. Nós estamos mal no nosso regime, nos regimes legais e regulatórios, que precisam de facto mudar, especialmente aqueles que dizem respeito às garantias para o acesso ao financiamento. Nós estamos mal na inclusão financeira. Mais de 60% da nossa economia é informal. Nós nunca vamos conseguir controlar uma economia que é completamente 80%, informal. 80% Se nós formos ver... Segundo o INE mesmo, 80% está na informalidade. Sim, mas espera só. Só para acrescentar mais aqui alguns pontos. Nós nem sequer conseguimos dar cidadania aos angolanos. Tem uma grande quantidade de angolanos que não têm documentos, não têm um registro de nascimento. Nós não vamos combater a desestruturação da nossa economia se nós não conseguimos formalizar sequer o homem. E o homem nós não conseguimos formalizar no nosso país. Isso é algo incrível, né? É algo que nós deveríamos meter a mão na cabeça e pensar. Porque continuam a nascer angolanos que não têm sequer um registro, né? E eu falo todos os dias com vários. Só para dar mais um exemplo relacionado à má preparação de recursos. Esse é um dado recente. Mais de 1,5 milhão de crianças
neste ano letivo, vão estar excluídas do ensino em Luanda. Não estamos a falar no país todo. Nós precisamos mudar completamente o chip. Não dá mais assim. Eu queria falar. Salomé, deixa-me só. Não, sou ponto de ordem muito do rapidamente, Macuaca, por desculpa, favor. Não, Nathaniel, as insuficiências referidas são constatáveis e é o que nós vivemos. Eu só queria aqui discordar do seguinte. Por exemplo, Angola deu um salto gigantesco ao nível das infraestruturas e está aí visíveis. Nós hoje somos uma boa referência ao nível da produção de energia. Temos aqui vários projetos que todos Eu nós... falei disso. Não, aqui. o Nathaniel disse que nós estamos mal mal a em nível termos de das infraestruturas. E eu estou a Estamos falar bem? que a questão... Claro, estou-lhe a dar um Nós não exemplo. estamos bem. Estou-lhe a dar um Vê-se exemplo. nas nossas estradas, Nathaniel, estou-lhe a dar um exemplo. Mesmo na energia, a falta de energia. Não, estou-lhe a dar um Se nós exemplo. formos ver o índice de distribuição de energia no nosso país, nós ainda estamos muito Nathaniel, eu deficitários. estou-lhe a dar Sim, um dá um exemplo ao nível da produção de energia. Então o que é que um falta elemento fazê-las importante chegar para a coisa. aos Agora, consumidores? Claramente. Agora tens outros exemplos. O trabalho feito com a concessão do... Temos bons aeroportos. do caminho Só de que estão as ferro, moscas, do porque caminho de ferro, por exemplo, foram maus de investimentos. Benguela, está alinhada com a perspectiva de desenvolvimento económico. Aqui a questão o caminho de ferro nós- de deixa-me só- Benguela, o caminho de ferro de Nathaniel, Benguela é uma infraestrutura que não serve aos angolanos. Deixa-me só- É uma infraestrutura que Não serve. foi feita para retirar, Então não vai servir retirar a nossa economia. recursos. Então não vai servir a nossa economia. Vai Nathaniel. servir. Então não serve Nós aos vamos angolanos. ter ganhos marginais e derivados. Mas são só derivados. Bem, mas Nós não pensamos- E o Nathaniel sabe qual é o nós não impacto pens- disso na nossa economia? Vai ter um impactozinho. Por Vai quê? ver que é um impacto. Quais são os dados que tem que Não vai diz ser que- mais do que isso. Não, Porque o caminho o de que é ferro que- de o que Benguela, considera- e é por isso que os americanos querem investir no caminho de ferro de Benguela, Sim. porque vai tirar recursos, principalmente ali do Congo, que eles necessitam neste momento como pão para a boca, principalmente naquilo que tem a ver com a energia. Nós estamos a fazer a mudança energética no mundo, especialmente as baterias, e o Congo tem o recurso. E é necessário que E acha haja que- o e acesso acha que rápido isso- àquele recurso. e acha que o Então impacto é marginal? meteu-se o Oh, caminho por de amor de ferro Deus. para ir buscar os recursos do Congo e levar mais facilmente mas, Nathaniel, para a mas América, acha para que isso poder é marginal? combater aquilo que é a guerra que está a haver neste momento entre a China Tá bem, mas e Nathaniel, o Ocidente está a dizer relacionado bem, é verdade. à E acha que indústria isso é automóvel elétrica. Meu Deus. É marginal, Não, porque não, nós não. aqui pouco vamos ganhar com isso. Não, nem pensar. Os nossos ganhos Nathaniel, vão ser, não deve ter os vão dados, ser, provavelmente, disso. disso. Marginais e Não. derivados. Não, derivados. não. Bom, senhores, Coisas mínimas. eu vou deixar o Nós meu não conto fizemos falar. essa Não, infraestrutura não. Deixa-me para só- Nem apoiar pensar, alguma Nathaniel. indústria no Não, nosso país. nem O pensar. caminho de ferro de Benguela foi Não, feito não. para apoiar exatamente que indústria no Não, nosso não, país. não. Alguém que me responda. Não, Até o não. Presidente da República. Não. Não. No conto. Ouvi atentamente o Dr. Nathaniel, nome? Macuaca. Dr. Macuaca. Primeiro, eu vou assumir o seguinte: nós somos um país falhado. Falhado por quê? Porque até agora, a governação do partido que está no poder, desde 1965, é de tentar. Okay? E os problemas macroeconômicos estão bem identificados. O problema em Angola aqui está no lado da oferta. Aqui os colegas painéis falaram muito bem. Doutor Macuaca, quando disse que para que se fomente o investimento, não é somente olhar pelas taxas de juros, ou seja, ou pela banca. Eu pessoalmente não concordo, porque o objetivo de qualquer governo é fomentar a economia por via de crédito.
ok? Se aumentar as taxas de juros, é óbvio que desencoraja os investidores. Ou seja, por via da banca. Há transferências diretas que podem às famílias. nós estamos aqui a falar. Isso, Vamos chegar lá. Doutor, vamos chegar lá. é possível. Para fomentar, Não é? para que se fomente a economia, para que se fomente o investimento. Mas eu não estou a discordar. De crédito, Não, ok? não, eu não estou a discordar o Vou aqui- crédito vou aqui- bancário. Não, mas eu sei, eu só estou a Mas a dizer, melhor via aqui não é para a única fomentar, via. para fomentar o setor econômico, o crédito é a melhor via. Agora, quanto aquela conjuntura de burocracia, isso aqui são casos particulares, mas a via em que se tem é a banca. Ou seja, porque os bancos têm como função conceder empréstimo para captar investimento. Se o Banco Nacional agravou, ou seja, aumentou, tem a taxa de juros de 17%, e o meu amigo aqui que é empresário, ele começa a pensar duas vezes. E depois, cabe a ele enquanto empresário, empregar mais pessoas, ok? Se a taxa está alta e como a inflação ao pico, já começamos aqui a ver as famílias a chorar. E depois também, o doutor também frisou que quanto o combate à pobreza, né, segundo o INE, foram identificados, o Estado, né, por via de programas para mitigar o sofrimento das famílias, usou o Quenda. Eu gostaria de perceber aqui quais são as vias que o INE usou para identificar os pobres. Aonde estão os pobres? Eu até agora não vejo com o dinheiro que o Estado deu às famílias, e esse dinheiro surgiu o chamado efeito multiplicador. Na realidade, o Quenda ainda é só um programa piloto. Sim. Não está universalizado para os angolanos. Enquanto não tiver universalizado, universalizado para os então, angolanos, é um programa piloto. O Quenda, neste momento, está cingido a algumas bolsas que foram apontadas a dedo. Não é um programa universalizado. Se não é um programa universalizado, ainda não está em implementação. Não existe esse Quenda. Eu diria mesmo que muitas vezes levanta a bandeira do Quenda, mas ele não existe. Porque se ele fosse universalizado para todos os angolanos, seria uma coisa. Mas é um programa só para alguns, então não é... É limitado. Sim, está limitado. Não é tipo, o fulano de tal... Atende esse critério, pode recorrer. Funciona. Não está a funcionar assim. Não é um programa da Angola, é um piloto ainda. É um programa piloto, ainda está em experiência. Já levantamos a bandeira do Quenda, mas ele ainda é só uma experiência. Só para um certo Agora, grupo. E que este certo grupo não tem um lucro. Então é um programa talvez meramente político. Dizia aqui o Dr. Macota. E sem o acesso ao crédito para nós, como investidor, torna-nos complicado. Há tempos eu fui solicitar para aquisição de um crédito. Pediram muitos documentos que o próprio Estado, para te dar esse documento, requer um processo. E imaginemos que nós, como investidores, ao colocarmos o nosso negócio, nós precisamos também empregar outros cidadãos angolanos. Se a taxa da nossa cobrança, daquilo que é o imposto já está alto, nos dificulta empregar outras pessoas. Nós vamos aqui construir um país de desempregados. Eu que tenho a possibilidade de empregar outros, não consigo. O próprio Estado, que deveria empregar ainda mais um maior número, também não pode, porque tudo está fechado. Não deve. Ok, muito obrigado. Não é aqui. Poderia empregar. Em nenhuma parte. Não tem a possibilidade de empregar. E eu sinto, não. Eu sinto que é uma vontade aqui no país, em que o Estado torna-se uma... Eu aqui, espécie da brincadeira, eu tenho dito assim sempre, que a nossa economia está amarrada ao Estado, ok? O Estado mesmo que africou a economia, porque o próprio Estado em si, não facilita, ou seja, não cria mecanismos para que os empresários, os empreendedores tenham fôlego. Aqui não.
o Estado também é concorrente. E muitas das vezes acaba, né? Não só concorrente. Ele é concorrente e ao mesmo tempo também é o árbitro. É o árbitro. Ele dita as regras. Então, qual é a função do Estado neste contexto, já agora que se está a levantar este problema? Qual é a função do Estado? E porquê que muita gente só pensa que o Estado é que tem que resolver? Porque eu noto a resistência de se tornar Angola, e por acaso o Macuaca disse uma coisa interessante. Nós precisamos de transformar, além do ambiente de negócios, precisamos de transformar Angola numa verdadeira economia de mercado. E não é isto que está a acontecer. O que é que se está a passar? Onde é que estão as recalcitrâncias, as resistências? O que é que se está a passar no nosso país? Por que é que nós não conseguimos chegar à economia de mercado, verdadeiramente falado? O facto de existirem internamente um conjunto de inconformidades e que vão atrapalhando de alguma maneira. Mas deixa só que lhe diga uma coisa. A forma como minimiza, porque isto que está a acontecer é grave. O país está... Eu, quando me diz que ainda existem, o problema é que nós estamos muito atrasados. A reforma terá começado em 1987, depois do Congresso do MPLA, quando decidiu, enfim, abraçar a economia de mercado. Isto está documentado, está escrito, e etc. Foi na sequência do segundo Congresso do MPLA, quando as pessoas se convenceram que, efetivamente, a solução pela via militar não seria bem sucedida e que a saída não seria a economia centralizada, como estava, mas sim liberar o mercado para que, efetivamente, as forças do mercado fossem ditar o andamento das coisas. Portanto, foi desde aquela data que se está a tentar a fazer uma transição, estou a falar de 87, com o programa o CEF. Sim. E houveram outros programas, eu posso citá-los aqui, o PAG, o Nova Vida, isso foi tudo na sequência destes programas que foram colocados. Mas, entretanto, não produziram efeitos. E há uma resistência, me parece eminentemente política, aquela que nós estamos a viver. As pessoas parece que continuam saudosistas, porque tiram vantagens daí. Sim. Não é? Não conseguem passar efetivamente para um mercado. Okay. Porque as vantagens são da economia planificada, beneficia um determinado grupo de pessoas. Sim. Solomon, nós não podemos analisar, referiu, 87. como se tudo tivesse mantido constante. Nós tivemos da nossa história que muitos deles impactaram decisivamente para todos esses atrasos e todos esses retrocessos. A falar da guerra. Por exemplo, também é um facto que não pode ser ignorado. Mas nem vale a pena entrarmos por aí, porque isso dava aqui. Mas são muitos anos passados, são décadas passadas. Mas eu queria dizer, Solomon, essa transição tem acontecido. Tem acontecido. A pergunta é: será que está no estágio desejável? Não. É verdade. É verdade. Mas nós temos verificado. Há vários setores da nossa economia que hoje são completamente monitorados pela economia. Por exemplo, pelo setor privado. Veja, por exemplo, a presença do Estado na banca. O único banco do Estado que existe é o BPC. Mas isto tem outro problema. E as pessoas politicamente expostas? Como é que entram? Não fazem confusão com recomendações, inclusive, do GAFI, no sentido de rever o que está a passar ao nível do setor bancário? Não acha que é uma privatização, mas não como devia ser? Talvez isto satisfaça. Mas quando diz politicamente exposto, o que é que quer dizer? Não. A banca é dominada pelo MPLA, por exemplo. A banca tem gente do partido no poder que subscreveu o capital. Estou a falar do banco... Não quero designar, por uma questão de respeito. Não, vamos continuar. Sim. Mas há aqui a banca perfeitamente dominada por pessoas politicamente expostas. Sim. E na realidade, esses problemas que nós temos, né? É verdade. E que tem estado a minar aquilo que seria... Mas, Nathaniel, quem tem poder político procura, de facto, criar posições de monopólio, condições de estrangulamento da outra iniciativa privada. Isso é visível e é fácil de se perceber. Num país onde as carências ainda são muitas, os empresários querem surgir. Se eu quiser montar uma fábrica para distribuir açúcar, eu só posso comprar a Biocom. O Estado faz isso. Só podes comprar a Biocom. E a Biocom está a exportar. Eu tenho um fornecedor na África do Sul ou na Namíbia que me mete aqui o açúcar 2 vezes mais barato do que a Biocom,
mas eu não posso comprar, porque o Estado diz que você é obrigado a comprar ali. O próprio Estado está a minar a iniciativa privada. E se o Estado faz isso, faz bem. Ali onde temos lá autossuficiência, fizemos bem. Não temos nós temos a responsabilidade. autossuficiência, Desculpa só. porque a própria Eu não sei se é o caso do a maior açúcar, parte mas da nós temos produção que proteger a produção nacional. Ninguém está a dizer que não se deve proteger eu não estou de acordo a produção com. nacional. Eu não estou de, o problema eu não estou de aqui acordo é que com. se criaram mesmo monopólios. Não, E deixa-me só responder monopólios essa sérios questão. que estão Deixa-me só responder ligados essa a questão. pessoas ligadas ao poder que estrangulam a economia Bom, deixa-me e só responder. impedem que os outros agentes econômicos possam realmente Bom. sobreviver. Ok. Ou você está com o Estado ou não existe iniciativa privada no nosso país. Não, E Natália, deve deixa só deve rapidamente dizer as coisas claramente e meter os pontos Não, tá dos bem. is. Mas, ok. eu Voltando à questão. Eu vou dar a Eu minha sou a questão. favor Porquê da que não há- proteção porquê que não da há- Eu acho produção que, Solano, Mas aqui não nessa não questão, vale tudo. eu defendo, e o Estado tem que fazer isso. E aqui, Compre só a Biocom. Tá bem. No momento em que o Estado diz que você só pode comprar a Biocom, que é também uma empresa que também está a exportar, está a criar um monopólio. Não. O que E nós todo temos... monopólio o que é que faz? É que a Biocom, e isso eu vi, ninguém me contou, faz um preço duas vezes vezes. mais Não, nós temos- do que eu comprar Bom, na deixa Libra só- e me entregar aqui no Deixa porto. só Tá dizer. vendo? Deixa só Tá bem, dizer. ok, Todos eu- os países. eu São quero problemas perceber. graves que nós temos. Todos os Eu países. não estou contra a proteção Ok. da produção Não, nacional. mas Sim, o, sim. o seu discurso contraria o que está agora. Como contraria? Eu vou lhe Se eu dizer. próprio vou ser produtor Nós nacional, temos. se a própria pessoa que fosse ser o produtor nacional, como é que eu estou contra a produção nacional? Como é que eu vocês- estou contra o produtor nacional? Mas, Quaca, quero que não fuja da questão. Não estou a não, só queria esclarecer isso. Ok, depois já volto a esta parte. Nathaniel, nós ainda muito recentemente, não sei se vocês sabem, a Polónia os cereais vindos da Ucrânia. E o ministro foi claro, para proteger os agricultores locais. E Angola tem que fazer a mesma coisa. Ali onde temos capacidade de produção interna, Não temos, nós até temos. já faliu Deixa a só. própria Biocom. Natália, assim não E consigo sabe por que terminar. faliu a Biocom? Assim não consigo terminar. Porque não Se me deixares produz, terminar, já... não produz pensando no Ok. no- Agora, o que é no importante- ambiente à volta. Pronto. O caso O é modelo angolano de praticamente todos os negócios em Angola é completamente vertical. Ninguém faz um projeto com uma base horizontal de apoio ou de cercar de um ambiente que realmente fornece aquela indústria. A Biocom o que é que faz? Ela lavra o campo, produz a cana, transforma a cana em açúcar, faz a distribuição, tem um monopólio da exportação. Não pode, num país como esse, como o nosso, que queremos realmente sair do aperto, todas as coisas estarem afuniladas num só. Nunca vai funcionar, nunca vai ser eficiente. E a Biocom está a falir por causa disso. Ok. Porque em vez de usar os agricultores à volta para potenciar, as famílias estão ali à volta para Ela mesmo, produzirem enquanto cana de empresa, açúcar. é que produz. Em vez de usarem meios de transportes de outras empresas, querem fazer tudo do princípio ao fim da cadeia de produção. Todos os negócios em cadeia, Angola estão concentrou a assim, cadeia. verticais, completamente verticais. Mas, Isso não Nathaniel, funciona. Ok, mas E deixa esta só mesma, terminar. e esta mesma Deixa só terminar. cana, Olha, eu queria dizer uma coisa. Nós estamos a colocar uma Quaca em desvantagem, não é? Ele está numa posição em que tem uma posição, certo? e Mas não- precisamos não consigo deixar falar. terminar. Eu quero ouvi-lo sobre Não faz esta mal, questão não que faz mal. coloquei, do porquê do fracasso destas reformas que aconteceram, Pois. que foram tendo lugar. Ok. E depois acabamos por resvalar para a banca. A banca é apenas uma ponta do Exatamente, iceberg. foi um exemplo que eu peguei. Pois. Mas, Solano, só mesmo para terminar aqui esse debate, Este esse tema. ponto. Nós temos é que fomentar várias biocons. Tem que aparecer várias biocons. E porquê que não E eu aparece? Porquê que não aparecem? Porque realmente ainda não estamos no momento. Nós ainda não temos, não estamos num momento ótimo para o fomento destas iniciativas. Mas isso tem estado a acontecer. Mas esta Biocom, por exemplo, foi da iniciativa também do governo. Lá está, o Estado presente na é economia, verdade, não é verdade. Mas agora, o que nós temos de fazer, cada empresa
A empresa é livre de montar o modelo de negócio que entender. Nós não, se ela quer internalizar toda a cadeia de valor, isso é um problema da empresa. Mas nós temos que criar condições para que outros competidores entrem. E temos que apoiar aqueles competidores que têm menos condições para conseguirem, de facto, competir e estar no mercado. Agora, voltando à questão que me colocou, Solon. Nós não nos podemos esquecer que o presidente João Loura da sua investiu o combate à corrupção como a sua grande bandeira. E essa questão da corrupção tem assumido que foi provavelmente o maior mal que nós tivemos nesses anos de independência do nosso país. Mas o presidente Agora, presente. A questão é que essas questões que ainda também verificam, e todos nós temos consciência que o combate à corrupção não é um processo cujos resultados se efetivem num determinado período. Isso é um processo, não é? E a verdade é que realmente nós vamos verificando que a tendência para aquelas práticas condenáveis do passado tem estado realmente a diminuir. Se me perguntar, acabou a corrupção? Claro que não. Não acabou. Mas há diminuição, em sua opinião? Na minha opinião, há. Não há novos perfilamentos que se cercaram do chefe. Parece-me que é isto que está a acontecer. Falo-me da transparência, que é fundamental para aferir do grau de isenção na alocação de recursos, que é um dos grandes problemas. Muito se fala da corrupção. Sem concursos públicos, que este é outro receio que os empresários têm, há efetivamente legítimas desconfianças de que este não é um mercado no qual as pessoas devem procurar investir ou aportar. As pessoas preferem procurar a Namíbia, a Zâmbia, menos Angola, infelizmente. Isto devia ser mesurado através do IDC, creio, que mede o fluxo de investimento que é feito numa determinada economia, mas não me parece que haja efetivamente este diferencial do tempo do presidente Eduardo Santos ao tempo do presidente João Lourenço. Parece que as coisas não mudaram muito, só mudaram as pessoas que estão atualmente a beneficiar deste tributo, deste fruto da corrupção. Quero comentar um bocadinho sobre isso, é muito importante, sabes? Porque nós passamos a mensagem de que está tudo bem e fico eu com a impressão de que eu é que não estou a ver bem. E outros, eventualmente, não é? Sim, Solombo, primeiro é preciso ficar claro, nunca foi passada a mensagem de que está tudo bem. Nem o presidente João Lourenço, não me lembro de ter afirmado que estamos na plenitude da satisfação dos. Obviamente que há um desafio. O que é importante verificar. Estamos a dar passo no sentido de dirigir as distorções e orientar para o caminho certo. A reflexão deve ser essa. Eu acho que têm sido adotadas medidas extremamente importantes, sobretudo aquelas ligadas às infraestruturas, não é? Por exemplo, a abertura que Angola faz para o Ocidente, no fundo, a convidá-los para estarem no nosso país. Mudou-se o quadro regulatório relativamente à expatriação de capitais, dos rendimentos que os investidores... Quer dizer, foram aqui dados passos que orientam, que definem esta viragem, essa perspectiva e isso tem que ser assinalado. Isto tem que ser assinalado. Olha, Dr. Oliveira, queria a sua apreciação. Têm estado a ser mudadas, corrigidas as distorções que impactam na inflação, que acabam por criar um ambiente distorcido, passa aqui o pleonasmo, para que a inflação seja uma sina dos angolanos durante esses anos todos. Quis exatamente voltar mesmo aqui, falando da inflação. É porque questão. Eu vi que estávamos a fugir um bocadinho. Mas isto tem impacto também, sabe? Este ambiente acaba por ter, Oliveira, não acha? Tem impacto sim, mas vamos lá imaginar. Qual é o objetivo da implementação de uma política de combate à inflação? É controlar o preço e devolver às famílias o poder aquisitivo.
Então vamos combatê-la pela raiz. Onde é que está o É problema? exatamente aí. Eu quis pegar naquelas que são as estratégias adotadas pelo Executivo e compreendermos o porquê que elas não resultam. Quando os colegas levantaram aqui o Quenda, vieram dar resposta ao que eu disse no princípio, que estamos a tentar combater a inflação com o desemprego. Porque o Quenda, o objetivo é que é dar dinheiro a famílias com renda baixa. Você, ao implementar um programa como o Quenda, estás a dizer que eu não tenho capacidade de criar um ambiente de negócio para que haja emprego às pessoas. Por isto, o governo, para aqueles que não têm emprego, eu vou ajudar. São medidas de curto prazo, que eu disse. Não é mesmo de curto Exatamente, por isso é que eu disse. É uma medida assistencialista. Exatamente. Eu disse isso na minha abordagem E faz parte inicial. da função do Estado. Certo, é uma das Estado tem que soluções. proteger Não, porque os foi o próprio mais, Estado. Atenção, foi o próprio os Estado. menos estabelecimentos Foi o próprio Estado que assumiu combater a inflação. Então, uma das soluções, eu costumo dizer, economia. Isto está claro. Uma das soluções, quando você adota o combate à inflação com o desemprego, uma das soluções é ajudar. Isso está escrito em todos os manuais. Agora, o que eu quis trazer aqui para a gente a analisar, estamos a pegar muito que a nossa inflação está ligada à oferta. Recentemente, o próprio Banco Nacional de Angola, na sua reunião de 14 a 15, no Kwanza, o Comitê de Política Nacional. Política monetária. Política monetária, obrigado. Uma das deliberações que saiu, não só mantiver a taxa de juros, é a assunção de que exatamente o aumento do preço tem a ver com a questão da oferta. E eu disse que esta é a pior medida que pode acontecer num país, porque quando você me diz que o problema do aumento do preço tem a ver com a oferta, falamos aqui, por exemplo, da retirada dos subsídios de preços dos combustíveis e estamos aqui a falar da energia. A nossa energia é cara. E com os combustíveis, você está a fazer com que os custos de produção sejam altos. Vamos apegar aquilo que ajuda a redução do preço e fomenta a produção interna, que é o que nos procuramos aqui. Mas você, quando adota essa medida, você está a fazer com que os custos de produção sejam altos. Ponto 1. Por isso é que é normal nós verificarmos nos nossos mercados produtos nacionais serem mais caros que produtos importados. Não pode acontecer. Então, quando você assume a inflação pela oferta, você está a assumir o não investimento. Porque o que é que vai acontecer? Quando isso ocorre, a parte produtora vai encarecer os seus produtos e vai transferir esse custo alto ao consumidor final. Essa transferência do custo de produção que os produtores terão e que vão implicar no preço e farão a sua transição para o consumidor está se traduzindo do preço, que é a inflação. E depois o que é que ocorre? Quando você faz essa transferência do custo elevado ao consumidor, você próprio empresário estás a abrandar a sua produção, porque vais ter pouco rendimento e vais ter pouca procura do produto. E abrandar a sua produção, você está a aceitar que a sua economia estagne ou baixe. Concluindo, não temos crescimento. Então, isto é uma bola que nunca mais sai. Políticas mais políticas. Os números da economia comunicam conosco. Nós não precisamos aqui inventar nada. O que lá está, comunica conosco. E é isso que está a ocorrer. A questão que se coloca, que queremos saber, até quando vamos sair disto? Agora eu volto ao passado que levantamos. Na altura, por que eu não quis intervir quando se discutia muito essa parte? Iríamos cair na qualidade da despesa pública. Exatamente. É que o colega disse, na altura não se alocou os recursos como deviam. Investimento infraestrutural. Mas eu não queria cair aí porque é um outro assunto para debate. Sim. Aí um outro campo. Não, apesar de ter sido citado aqui que o Macuaca deixou a entender que devíamos reconhecer que, apesar de tudo, há alguma infraestrutura feita. Mas isto levantaria a partir desta questão que colocou agora e a qualidade da despesa. Da despesa pública, exatamente. A qualidade das nossas obras. Solomon, é como eu já referi. O que não foi bem feito está assumido. Mas isso não é mínimo. Realidade. Atenção que não é mínimo. Eu acho que... Não, eu não estou a dizer que seja mínimo. Estou a dizer assim, talvez seja a sua maneira de falar. Porque eu vejo a forma mitigada. Isto é muito grave que nós estamos de ciclos económicos em ciclos económicos. Nós perdemos recursos porque isto tudo que foi feito foi pago com o petróleo, que não vai voltar a ser colocado no subsolo. Foi Deus, eu acredito nele, que colocou, que criou, e entretanto nós perdemos, porque as infraestruturas não se transformaram em capital duradouro, em infraestrutura duradoura. Estamos hoje quase que a repetir as mesmas obras. E aliás há um grande desafio que é colocar as estradas no nível
do tempo do presidente Eduardo Santos. Este é um grande desafio, apesar da qualidade, claro. Este é um grande problema. Nathaniel, estava a pedir a palavra, por favor. E era para discordar com o Oliveira em alguns pontos, especialmente relacionado à taxa de juros. Eu penso que a nossa taxa de juros não é alta. Nós estamos a viver um período de inflação grande e a taxa de juros para ser real tem que acompanhar a inflação. Os próprios bancos não podem emprestar perdendo, né? Que isto é um grande dilema. O banco, quando vai Tivemos emprestar... o Banco Nacional a quase que obrigar os bancos comerciais a emprestarem dinheiro. Sim, os bancos, quando vão emprestar, não querem perder. E nós já estamos numa taxa de juros que é um esforço muito grande que se fez para estar lá. E já grande constrangimento. Tenho esta pergunta aqui para o empresário já agora. Vocês pedem empréstimo, conseguem empréstimos junto dos bancos da banca? Não? Não. Com Porque essa grande dizia força, o Dr. Nathaniel, os juros são altos. E é aquilo que disse o colega, o banco a dar um empréstimo ao investidor, ele vai verificar o teu negócio. Se está acima daquilo que você investiu e o que é que ele vai ter, ou seja, se o investidor vai conseguir devolver o valor a tempo. Mas há uma série de instrumentos aí, as FIRs, os VAs, enfim, certo. Uma série de que os bancos têm e dispõem para efetivamente agora, verificar. um investidor também tem um receio das políticas do Estado. Será que não me vão enforcar, não é? Aí é que está. Esta é a pergunta. Doutor Macuaca, há aqui um dilema. Eu estava a desenvolver. Há um dilema. Doutor, já vai chegar lá. Eu quero colocar a pergunta ao doutor Macuaca. É um dilema muito grande. Quer dizer, o negócio do dinheiro fica restrito a um determinado grupo de pessoas, não é? São os bancos que emprestam dinheiro por uma questão de segurança ao banco, ao tesouro, se quisermos, por via dos títulos, e fica algo muito exclusivo para determinadas pessoas. Quem tem acesso aos dinheiros? Hoje, portanto, os bancos... Portanto, o dinheiro não circula, a economia não funciona. Mas é muito difícil. Eu pergunto, que negócios é que geram rentabilidades acima das taxas cobradas pela banca comercial? Estamos a falar de 17%. O Banco Nacional, a taxa de referência do BNA. É do BNA. Não, a partir dela... A banca comercial, a banca comercial mete o spread por cima. Né? Por isso, quer dizer, é muito difícil para os empresários realmente. Aqui, por isso é que o Estado, o Executivo no caso, tem programas específicos. Por exemplo, o fomento à agricultura, que tem sido financiado pelo BDA, confere para um conjunto de investimentos taxas bonificadas, e estamos a falar de 7,5%, né? Acho que é isso que para a produção agrícola, que é realmente para permitir que os empresários consigam se desenvolver, tendo em consideração que o esforço junto da banca comercial é quase que impossível, não é? Portanto, está aqui uma medida de apoio. Eu acho que isto deveria ser extensivo, porque eu entendo que o país não se faz só com a agricultura, tem a componente dos serviços, que é de igual modo importante para que essa cadeia funcione bem. Mas há aqui um passo, há uma linha que pretende realmente resolver, atender à resolução desta questão. O que precisamos olhar aqui é o que é que está a ser feito nessa direção. Por exemplo, a questão da redução do IVA para os produtos da cesta básica tem como principal objetivo, né, que os produtos cheguem aos consumidores a um preço economicamente mais vantajoso. Estamos a falar dos produtos produzidos cá na nossa terra, não é? Não, estamos a falar dos produtos de importação. Ok. De importação ainda? Sim.
Pior nós- ainda. não, é assim, não tínhamos ilusão, não, de achar que todas essas medidas nós vamos acabar com a importação. Isso é um processo. Angola não vai ser autossuficiente em todos os bens que precisa. Aliás, nenhum país é, de uma maneira geral. Né? Não, mas então, exatamente, mesmo com o fomento da produção, nós vamos continuar a ter importação. Bom, mas num nível em que não Exatamente. dê cabo das reservas, por Exatamente. exemplo. É importante. Aqui a grande questão é, nós precisamos... Mas Angola era autossuficiente. Nós precisamos, Solon, nós precisamos de passar a viver em kwanzas. Isso é o que nós temos de fazer. Nós temos que viver em kwanzas. Quem quiser viver em dólares, para isso- né, tem que ser considerado, tem que arcar com esse luxo. Mas com, para isso- com os governadores a casarem os filhos na França é muito vai ser complicado. A pressão sobre a reserva. Os dólares estão aí, né? Daniel, faz favor. Necessário sermos autossuficientes, né? Na realidade, eu penso que tocamos pouco nos pontos que são essenciais para nós sairmos do marasmo em que nos encontramos. O combate à corrupção, para mim, é importante. Nós precisamos mesmo diminuir os níveis de corrupção, mas aquilo que inferna, aquilo que estrangula a nossa economia e que lhe faz desestruturada, está muito mais a ver com o clientelismo que temos no nosso país. E é por isso que nós vemos que grande parte daqueles que são bem-sucedidos estão ligados ao poder. É preciso estar no poder para criar negócio e é preciso fazer negócio com o poder para ser bem-sucedido. Isso é essencial que nós realmente abafemos e acabemos com isso. Se nós não acabarmos com isso, jamais vamos conseguir estruturar a nossa economia. Nós temos que acabar com os grandes índices de incompetência que nós temos no nosso país, porque são realmente grandes e graves. Nós precisamos de mais eficiência e mais produtividade. Nós somos um país muito ineficiente e temos uma produtividade muito baixa. E nós precisamos olhar quais são os constrangimentos que fazem com que nós sejamos ineficientes e muito pouco produtivos para começar a eliminar. E o problema é que muitas vezes não olhamos para isso. Doutor Nathaniel, Eu diria, na maior parte das vezes não olhamos para isso. Se nós olharmos assim, o produto angolano, quando chega na prateleira do supermercado, está mais caro que do exterior. O que é que está a fazer com que o nosso produto, que saiu aqui ao lado, está mais caro daquele que veio? O custo de produção, Nathaniel. O custo de produção. Exatamente. Então, Por isso que nós vamos fazer para produz mitigar congelador, esse... produz... Claro. Então, temos que Então fazer caímos isso. novamente na infraestrutura, que era o que estava a dizer. Assume que era a que- energia que Sim. estava boa e não funcionava. Não. Mas não é o gerador. Não, Nathaniel. Nós até vamos nos enganar muito se nós pensarmos que o nosso Não, é só problema... um exemplo, né? Sim, é só um exemplo. Nós até Então, temos, Daniel. em termos de combustível, os custos mais baixos. Tá bem, mas E tu há tiras muitas indústrias lá fora Tu consegues que fazer usam uma oferta combustível. melhor. Mas se tu tiras isso, consegues Com oferecer certeza. um produto não melhor, tenho com a preço mínima muito mais dúvida. competitivo. Mas a questão é que nós, é essa. passado muitos anos desde a independência, ainda não pensamos como é que vamos mitigar aquilo que é o nosso custo de Não, produção. mas há coisas que estão a ser feitas aqui. Falou da questão da Vamos lá, da corrupção. exatamente aqui Por é o exemplo, custo de produção. Por exemplo, não, deixa-me falar da Vamos ao questão custo da de produção da e vamos corrupção. ver o que é que nós já fizemos para que os custos de produção, seja agrícola, seja industrial, caiam no nosso país. Nós estamos a melhorar O as ambiente estradas. de negócio é exatamente Nós isso. estamos a melhorar as estradas. Já melhoramos desde a independência. Quando eu disse Desde a aqui que independência que nós estamos a melhorar as Nathaniel, é um facto que nós demos um salto gigantesco ao nível da produção de energia. É verdade ou não? Sim. Falta, efetivamente, a questão da distribuição. É verdade. Mas é um passo importante para que, de facto, se consiga ter impacto no custo de produção. Você só consegue distribuir o que você produz. Efetivamente, né? Sabe, Salombe, é essencial nós vermos as coisas como elas são. Você vai ao campo, você vê o que foi feito de infraestrutura para o camponês produzir. Praticamente nada. Se falarem só estrada,
a maior parte dos camponeses não tem estrada sequer para trazer os seus produtos. Não, mas isso é um grande problema. É um grande E problema, tem- mas, e tem não- sido mas o atacado. problema não é a estrada só. O camponês precisa de muito mais infraestrutura além da estrada. Precisa da distribuição de água. Nós já fizemos Não, alguma investimento coisa? infraestruturais Não. no E geral. o camponês, Não, o Cássio, camponês Cássio, precisa da já- energia. o Tem a Cássio. energia? Não. Nós não vamos baixar os custos Mas, de Nathaniel, produção. não, eu Se quero nós não saber. fizermos Não, as coisas desculpa, com clareza Nathaniel, e o dizermos, problema é que tu estás. olha, os é que pontos tu- são é, esses. é que parece que nada está a ser feito. O que está a ser feito? Falei aqui da produção de energia. Nós estamos Falamos sempre da- a cair no mesmo Bom, ponto. mas está a ser feito ou não? Nathaniel? A verdade é assim, nós também, é assim, nós temos, eu gosto da nossa forma crítica, mas temos que ter humildade para reconhecer aquilo que está a ser feito. Mas olha, Por amor de Deus, Macuaca, há não um- podemos dizer que nada está a ser feito. Olha, há um aspecto Eu- muito eu acho interessante. Não pode Temos- ser. temos não a questão. pode- não podemos ter essa visão das Nathaniel, coisas. Nathaniel, só um minuto. Nós temos correto. a questão da energia dominada. Efetivamente há melhorias deste ponto de vista, mas estamos assim há anos e são obras, verdade seja dita, deixadas pelo antigo presidente Eduardo dos Santos, não é? Sim, mas, Muitas mas são tu não projetos. resolves esse Então, o que é que problema em falta? 2 O que é que anos, falta 5 anos? transportar ou transformar essa energia em felicidade? Distribuir. Onde é que está o problema? Não, é assim. Porque isto o iria ministro vai melhorar. já referiu que, portanto, temos a questão da produção controlada e agora o grande esforço está ao nível da Distribuição, pois. E esse trabalho já tem sido feito. Já tem sido. Pois já este, tem este sido feito. discurso do já tem sido feito também é outro que as pessoas ouvem reiteradas vezes. Já estamos a fazer. Já estamos a fazer. E são passados 40. É verdade. E são passados muitos anos. A questão da energia é igual à questão dos hospitais. Construímos sempre muitos hospitais, estamos sempre a construir hospitais, mas o problema grave da nossa saúde continua. Por quê? Não estamos a ser objetivos. A energia estamos a fazer, tem que ir ali. O sítio onde nós vamos meter a energia é ali. Ali nós vamos apostar sério para que haja agricultura. Nós vamos criar aqui uma bacia de água para irrigar esses campos. Nós não estamos a fazer isso. Essa é a Nós estamos infraestrutura. sempre, Não, mas tu estás nós a estamos fazer, sempre a falar. Nathaniel. Não estamos nada. Não. Doutor Macoto. Não é estamos a verdade. fazer algo. Não é verdade isso. Doutor Macoto. Siga. Nós melhoramos, embora não seja suficiente, mas nós melhoramos significativamente polo ao nível onde- ao nível da Qual é um distribuição polo da onde nós energia. dizemos assim, olha, o governo de facto fez aqui de maneiras a que produzir agrícola aqui vai ser bem mais Mas há barato do que uma infraestrutura de nos bandeira. países da região. Há uma infraestrutura, por acaso devia ser, não é? Nós temos aqui recursos que nos dariam esta facilidade. Mas há uma infraestrutura de bandeira que tem sido apresentada, o canal do Cavo. Será que não tem estado a impactar na vida das populações ao nível do CUNEN, daquele circuito É algo novo, de irrigação? né? É sim? algo novo que Mas veio. está feito ou não? Não, foi feito. Nem vou dizer que não. Não, às vezes nós olhamos Com para uma Nathaniel, coisa. com Nathaniel nada está feito. A Avisei que não, parece. às vezes nós fazemos uma coisa e nós pensamos que resolvemos o nosso problema, mas Não. aquilo é uma coisa ínfima, né? O canal do Cavo foi feito e veio porque nós estávamos numa situação de completa catástrofe no sul de Angola por causa da seca. Não foi uma infraestrutura que nós pensamos de apoio à produção, pura e simplesmente. Nós pensamos, há uma seca naquele país, naquela parte do país, as pessoas estão mesmo... Foi uma debandada, muita gente foi para a Namíbia, outras foram para as outras províncias e tinha que se estancar aquilo que era uma catástrofe nacional. Mas E resolveu algum problema? Agiu-se no sentido de estancar aquela catástrofe Resolveu, natural. impactou, era E preciso tem mesurar impacto, isso. Tem impacto e é teve impacto. preciso redimensionar e aumentar esse tipo de ações. Sim, mas Mas amigo, a ação, está a ser feito ou não está essa a ser ação não foi feita para alavancar produção. Está a ver? Foi feita Nós para- temos que olhar Para solucionar um que- problema que havia. que programas do governo, de Sim. facto, é que em termos, só em termos de infraestruturas, nem vamos falar de recursos humanos, mas só em termos de infraestruturas foram exatamente feitas para alavancar produção. Não temos quase nada, é muito pouco. Macuaca, É incipiente. viaja por estrada algumas vezes para o interior Sim, do nosso sim, país. Empresas como aquelas que estão no Kwanza Sul, acho que têm um nome, esquece-me, é de alta produção agrícola. Tenho observado ali Nada, AgroLíder. Não, Empresas como aquelas
existiam aos milhares no tempo colonial, com infraestrutura criada, nomeadamente os canais de água, de irrigação, que é eventualmente isso que não se está a fazer. Nós temos 2, 3, está-me a dizer que estamos a fazer. O mesmo dizendo em relação a este canal do CAF, por exemplo. Sim, Estamos a milhas, desde 75, nós estamos a milhas ou a quilómetros distante do mínimo que podíamos fazer para impactar na nossa produção e, por via disso, baixar a inflação. Não acha que é muito pouco e colocarmos a questão tal como estamos a colocar com esta minoração do impacto, dos problemas que nós estamos... Não acha que é realmente preocupante? Já estamos a fazer. Este é um discurso politicamente conveniente. Não acha que é isso que está a fazer? Não, eu não considero, não? Salom. Já estamos a fazer. Primeiro, é assim, a nova agrolida é talvez aquela que tem, é o projeto com maior visibilidade, aquela que realmente teve aqui um crescimento substancial. Mas que outros projetos nós temos? Mas nós temos outras iniciativas agrícolas em menor escala e que hoje já são visíveis. Por exemplo, nós hoje já exportamos banana e essa produção é feita no sul do país. Eu vi em tempos numa reportagem que o nosso sal produzido em Benguela também já era exportado. Quer dizer, há aqui várias coisas que vão acontecendo, não é? Podíamos de facto ter aqui muito mais exemplos, mas hoje a produção nacional é de facto uma agricultura. O próprio café, sim. O café está a ser exportado, sim, não é? Sim. O nosso café é exportado, né? O ananás também. O ananás também é exportado. Agora, e nós verificamos, e se nós formos aos supermercados da nossa cidade, há muitos produtos de produção nacional que hoje as grandes cadeias alimentares adotam como preferenciais. Agora, nós temos que multiplicar com essas iniciativas todas que têm sido feitas. Isso tem que gerar aqui um efeito multiplicador por formas a que de facto aumentemos a oferta. Nós temos que aumentar a oferta e é esse caminho que tem que ser adotado. Oliveira, como é que nós estamos perante este sucesso? O que é que se passa que efetivamente faz com que a oferta continue a ser muito reduzida e com este impacto mitigado no sucesso do combate contra a inflação? O que causa essa redução da oferta, alguns pontos meus colegas disseram, não vou repetir, questões de falta de investimento em infraestruturais. Este é um dos elementos, condiciona de tal maneira a produção. Mas o que eu queria dar a entender aqui, nós se assumimos que estamos perante uma economia de mercado, se assumirmos, não devemos ter dificuldade em aceitar e admitir que a concorrência é muito importante. Estamos a esquecer este elemento. A concorrência. Para quem assume está numa economia de mercado, aceita o benefício da concorrência. Isso ajuda muito. E produção é exatamente isto. A baixa oferta não tem outra resposta, é baixa produção. Está a perceber? Baixa oferta e baixa produção, porque se você quiser inverter a baixa oferta sem o aumento da produção, tu vai recorrer ao mecanismo que fizemos na altura do chamado do boom do petróleo. Importar, subvencionar para vender baixo, ter muita oferta. Não é? Mas isso não é sustentável. Exatamente, mas é isso que nós temos vindo a fazer. E agora já não tem como. Não é? Agora não tem como. E o porquê que não tem como? Mesmo com essas políticas de tentar mitigar, por isso é que depois, num período, tivemos a questão da reserva estratégica alimentar, que foi o que foi. Não é? Pessoalmente, não atingiu, não surtiu efeito, não teve objetivo, que era tentar baixar o preço. Terá sido por um propósito eleitoralista? Mas é claro, onde eu quis dizer, são medidas de soluções pontuais e a curto prazo. E para um país que se quer sustentável, não podemos mais começar, como é que se diz? Remediar. Tentar remediar. Não. Não podemos remediar. Nós queremos soluções sustentáveis. Então, questão da baixa oferta e baixa produção. E a ausência da produção é a ausência do investimento em infraestrutura. Mas Oliveira, deixa-me só. É a ausência da parte infraestrutural.
cada um desses elementos que vamos discutir aqui vai nos levar ao segundo ponto do nosso tema, que é a questão da nossa moeda. Não é? Pois, embora que ainda não levantamos isso, mas nós estamos a discutir muita coisa aqui, que vai nos levar na questão da nossa Claro, moeda. claro. Não é? Tem tudo relação. Exatamente. Por algum motivo, tentamos abandonar a chamada política expansionista. E temos a taxa de juros que temos. Não foi para atender à demanda do Fundo Monetário Internacional, que normalmente são cultores da política restritiva. Foi, efetivamente, para, em algum momento, o Kwanza, por exemplo, desapareceu. Houve até repressão à circulação do Kwanza. Não terá sido este propósito, essencialmente? Qual é o objetivo? Quando você retira o Kwanza no mercado, quando você retira o Kwanza na mão das pessoas, daí eu me apegar que isto, todos os países fazem isso. Isso tem ligação direta com a taxa de juros. Quanto mais dinheiro tu tens, mais propenso estás ao consumo ou ao investimento. Aliás, é uma função da economia. Exatamente. O consumo é muito importante. É mas função do rendimento. não vamos olhar. Eu não quero olhar na economia ligada ao consumo, quero olhar na economia ligada à produção. São duas escalas completamente diferentes. Daí o papel da taxa de juros. Porque se você tiver dinheiro na mão e tiver taxa de juros baixa, não é isso. Com dinheiro na mão, taxa de juros baixa, você consegue investir. Você consegue investir, naturalmente. Nesse exato momento em que o país está, não é? Estrategicamente entende-se que é importante que não se tenha essa massa monetária muito alargada. Porque o que vai acontecer com a massa monetária alargada? Vai pressionar a demanda. E você não tem capacidade de oferta suficiente, e automaticamente é a lei da procura. Os preços voltam o quê? A disparar. Isso é estratégico e é teórico economicamente. Quanto mais dinheiro, mais propensão ao consumo. E quanto mais eu vou consumir, isso resulta em economias com produção. Eu pressiono a produção, a parte investidora sente que tem uma procura elevada e vai aumentar o investimento. Aumentar o investimento significa dar novos empregos. E dar novos empregos significa dar rendimento ao bolso das famílias, e assim essa cadeia vai indo. Não se aloca a nossa economia. E quando... Mas o que deixou entender é que nós tivemos esta restrição, portanto, abraçamos a política restritiva, né? E deixamos a política expansionista. E é aqui onde está, mas está agora a justificar com a restrição, é uma questão estratégica para evitar que haja o disparo dos preços no mercado. Sim. Então, como é que se pode resolver este dilema, que é um dilema que se coloca? Uns defendem o expansionismo, outros dizem que não, nós temos que restringir por razões estratégicas, até queremos passar ao mundo a ideia de que a nossa economia está com bons indicadores macroeconómicos. Porque acho que é um bocadinho isto que se procurou, passar ao mundo de que somos uma economia que mais cresce a 2 dígitos, que eu também não sei se verificou, Nathaniel, se verificou efetivamente ou foi só propaganda. E então, não sei que dividendos... Durante o boom do petróleo crescemos bem. Até penso que... Sim, é um bom ritmo. Sim, o ritmo era bom, mas aquele crescimento estava tudo ligado a um só produto, né? Era commodity, por isso é que não conseguimos fazer a transferência para as outras áreas. Desde há muito ter-se-ia tempo feito com a transformação diversificação capital fixo. Por exemplo, estamos a falar da infraestrutura. Certo. A questão da infraestrutura. Nós ganhamos estradas, mas lá está com a pergunta... Qualidade das estradas. Com a qualidade. Qualidade nas despesas. Certo. Então volta e meia, o Estado aloca dinheiro em uma estrada que já foi feita há 5 Não, mas nós temos aqui anos. um problema. Então, Bom, eu não sei, pelo menos não tenho essa informação. Eu não sei se o problema está na qualidade da construção ou na ausência de manutenção. Porque, de facto, é preciso, qualquer infraestrutura precisa de ter manutenção periódica. Na qualidade da infraestrutura e o que falta de manutenção. Vamos ver isso. E o que nós verificamos é que realmente essa questão associada à manutenção desses bens não foi tratada, portanto, no seu devido tempo. Mas isto é a responsabilidade de quem? Não, obviamente,
é do executivo, naturalmente. Pois, né? a responsabilização. Ou pelo menos definir as políticas para que essa manutenção aconteça. Mas olha, Oliveira, estava no uso da palavra, só para concluir, depois vem o Nathaniel, Nós por é que favor, estamos a desculpe. tirar a palavra. Quer dizer, Não, mas o meu debate, pronto. Não se Ah, perdeu. o Nathaniel também já me tirou várias Mas vezes. a questão que eu estava a colocar é este dilema: política monetária restritiva ou expansionista? Em qual delas ficamos? Bom, Ou devemos equilibrar, dosear para que efetivamente as pessoas também não fiquem sem dinheiro? é assim, meu caro. A economia é como se fosse uma manta curta. Tu, quando adotas políticas econômicas de formas a melhorar, que é o objetivo naturalmente, tu tens que aceitar que em alguma parte da economia tu vais perder. A economia é uma manta curta. Não existe soluções econômicas instantâneas para todos os problemas, em qualquer parte do mundo. Então, por isso é que se adotam algumas medidas, sejam elas a curto prazo e algumas com resultado a longo prazo. Ok. Daí eu ter dito que discute-se economia a longo prazo, olhando para a política fiscal, não para esses elementos que já discutimos aqui. Ok. Nós temos que olhar para a política fiscal se queremos discutir a questão da inflação a longo prazo. Tudo o que estamos a discutir aqui tem efeito de curto prazo que é remediar. Infelizmente. Infelizmente. Então, neste exato momento, salvo melhor opinião, nós estamos perante uma política já restritiva. Já não estamos muito, porque o Kwanza também não está a ser tão disponível. Quando eu digo que o Kwanza não está a ser tão disponível, é fácil percebermos a ausência de liquidez que nós temos. Senão não seria gritante o acesso a dinheiro nos multicaixas, muitas das vezes. Não é? Então, o porquê que agora... O porquê que agora há pouco dinheiro? Essa ausência do Kwanza, estrategicamente, é propositada. Não é? Por um lado, é mesmo falta de liquidez, mas por outro lado, é propositado. Por quê? Nem que eu tiver o próprio Kwanza, este próprio Kwanza depreciou-se. Este próprio Kwanza perdeu o seu valor aquisitivo. Nem que eu tivesse Kwanza em excesso, não poderia melhorar muito ou em quase nada a minha condição de consumo. Não melhoraria. Então, muitas das vezes, a ausência do Kwanza tem esse efeito também. Ele tem pouco valor. E por que ele tem pouco valor? Por causa desse cancro inflacionista. Então, o governo está numa situação em que ele próprio pôs-se lá. O governo, o executivo, como é que eu diria, está a sentir as consequências de políticas mal empregues a tempos passados e que continua a cometer os mesmos erros. Políticas de emprego no curto prazo. Exatamente. Por exemplo, ora vejamos. Quando o colega aqui levantou que não olhamos para a parte da educação e outras questões mais. E atualmente, tu vês, nessa subida de preço recente, do ano passado para cá e principalmente esse ano, as áreas onde os preços mais subiram é a parte alimentícia e a parte do serviço de educação. Então, quando há uma preocupação no sentido contrário, por exemplo, a Namíbia, onde os países aqui limítrofes, a alimentação é geralmente aqui, mais barata. Há uma preocupação do governo no sentido de assegurar que todas as pessoas comam. Mas, é assim, nós, Oliveira, eu concordo com o que diz, mas nós realmente precisamos de fazer um caminho para que essas medidas não tenham efeitos apenas do curto prazo. Exatamente. Por exemplo, o esforço que está a ser feito para o fomento da produção, que ainda não é a desejada, para a produção interna, ele deve prosseguir, mesmo que nós sintamos um impacto pouco significativo nos primeiros, mas ele deve prosseguir, e nós não podemos ficar pressionados com resultados de curto prazo. Porque se essa medida não for adotada, por exemplo, a questão dos combustíveis. Era inevitável. Já devíamos ter feito isso. Nós íamos cedir, ia-nos doer a todos, como dói, efetivamente, né? a todos nós. Mas nós estaríamos, no fundo, a fazer uma correção estrutural na nossa economia. E é importante nós adotarmos essas soluções para que de facto não tenhamos efeitos de curto prazo com grande propensão para a reversão. Está a ver? E é isso que nós precisamos de transmitir às pessoas e de acompanhar as iniciativas. Por exemplo, o Nathaniel falou da questão dos hospitais.
É verdade, todos os anos continuamos a ter problemas de malária, continuamos a ter problemas dos serviços. Mas precisamos ou não de aumentar a rede de assistência? Mas estamos a falar da rede. Temos que começar... Não, estamos a falar da rede, mas não num nível, creio de ser do terciário. Nós estamos a construir. Não temos um sistema nacional. Nós não temos um sistema. Ok, mas a minha questão é: precisamos ou não? Nós temos que começar por o nosso maior problema é termos programas, temos programas e esquecemos o homem. O doutor Natal disse uma coisa fundamental. Por que nós temos dificuldade em que os nossos programas dê certo? Não pensamos no homem. Ok? Falou-se aqui também da eficiência. Nós somos eficientes em quê? Ok? Essa eficiência não resulta de uma formação. Não, mas a questão... Deixa só aproveitar essa deixa do não resulta de uma formação. E a nossa formação, o nosso ensino, está direcionado para quê? Okay? Porque hoje o mundo... Deixa só aproveitar essa deixa do Lucas para puxar aqui. Já ninguém produz tudo. É o princípio do autor de David Ricardo, ok? A chamada vantagem comparativa. Os países devem gastar energia, tempo, ok? Naquilo que eles fazem tão bem. Que eles fazem tão bem. Nós fizemos tão bem o quê? Nós vamos a caminho de 50 anos de independência, ok? Ainda temos dificuldade, ok? Programas macroeconômicos curto prazo e sem direcionamento, ou seja, os programas são voltados ao populismo, ok? Voltado Mas qual é o programa virado para o populismo? Olha, o Prodese resultou. O Prodese resultou. O Prodese como tal, e sabe qual é o fundamento do Prodese? Sim. Que era o fomento da produção. Nós temos estado a verificar, e não sei se já leu as contas, os relatórios do BDR, né? Nós temos realmente conseguido estimular o financiamento para a produção nacional. E tem vários exemplos de projetos nacionais que têm sido desenvolvidos no âmbito do Prodese e no âmbito das iniciativas de fomento à produção nacional que têm sido feitas. Tem que ler os relatórios os bancos comerciais tinham dificuldade, ou ainda têm dificuldade de conceder crédito ao setor agrícola. Sim. Por quê? Por causa do aviso 10. Foi o BNA até usou vara, ameaçando os bancos comerciais. Era obrigado. Os bancos comerciais aceitaram? Quais aceitaram? Tá bem. Mas, falta-nos visão. Falta-nos visão, falta-nos criatividade. O facto de algumas iniciativas não terem sido bem sucedidas, como nós já referimos, eu não posso aceitar que diga que todas as políticas e todas as medidas adotadas são populistas. Não é verdade isso. Diga-me só um programa macroeconômico para deu o exemplo do Prodese. Não, estou a dar o exemplo do Prodese. Você falou do Prodese. Está aí o exemplo. Vai ler os relatórios. O setor agrícola. Vai ler os relatórios e tem que perceber. Funciona. Meu caro, você quer apostar na agricultura? Peço desculpa. Eu acabei de dizer aqui. Esquece a indústria. Eu acabei de dizer aqui. Esquece a indústria. Eu acabei de dizer aqui. E é pena que nós não temos a hombridade para reconhecer que nós temos muita produção nacional exposta na nossa rede de distribuição. Isto é um fato. Não se faz produção sem indústria. Não, atenção. Há um elemento aqui para ajudar. Eu quero desmanchar a sua versão de que todos os programas são feitos são populistas, que não é verdade isso. Não é nesse sentido, mas tem um elemento. Quando levantamos aqui o aviso 10, eu me recordo numa das reuniões que teve lugar no Museu da Moeda, em que participaram também representantes da banca, a Arseg, não é? E o próprio BNA, quando estava a se discutir da eficácia da implementação desse aviso 10, que é direcionado mesmo ao investimento ao setor agrícola. E um dos elementos de maior dificuldade que foi levantado, principalmente pelos empresários,
tiveram lá também empresários, estava relacionado com a pouca sensibilidade da parte seguradora em assegurar esses projetos ligados à agricultura. Porque é uma área de muito risco. Correto. Não é? Ninguém quer comprar o risco da agricultura, as pragas e Mas etc. também parece-me, Oliveira, que as pessoas foram feitas para vir para Angola a pensar no curto prazo. Exatamente. É o que eu Também. digo, né? E Não este- pode ser. E este é um ambiente, por várias razões, não é? O próprio ambiente económico, as pessoas não têm confiança. Talvez também falte um bocado de patriotismo, não é? As pessoas estão a pensar no curto prazo. Eu quero fazer o meu negócio, faço o lucro, repatrio e passa pelo Banco Nacional de Angola. Isto é um outro problema, não é? Podíamos aqui abrir um outro modelo que debate. se criou. Pois, e então é esta desconfiança perpétua. O que é que se está a passar, Não, mas afinal? a questão é essa. Não, mas a questão é essa. Eu, se estou no ramo da agricultura, recebo dinheiro para investir, eu quero assegurar o meu negócio. Por isso a questão é as seguradoras. E eu me recordo nesse exato momento, as seguradoras, cada um de nós pode consultar. Há um monte de serviços de seguro, mas vamos procurar aqueles voltados à agricultura. São poucos. Eles próprios também não assumem. Não é? Por quê? É o tipo de investimento onde o grau de incumprimento e o risco é maior. Não é? O risco é maior. Agora, isto não deve ser justificativa. Atenção. Oliveira, O próprio Oliveira, governo Oliveira, não dá crédito. Oliveira, O você próprio não vai governo. fomentar, você não vai fomentar. Nathaniel, a área do vamos seguro, ouvir o do empresário. governo. Vamos ouvir o empresário. Por acaso o Nathaniel tem... Exatamente, ainda bem. Os pontos nos is, traços nos Certo, tens. certo. Ninguém vai fazer um Nathaniel negócio está ligado ao seguro Ninguém e vai fazer conhece um bem. negócio para perder, é mentira. Certo. Não existe ninguém, as Mas seguradoras também É racional, não é? são... Ninguém quer perder. Não são... Casas de assistência. sim, casas de assistência. Elas estão lá para ganhar dinheiro. Então, é necessário se mitigar os riscos agrícolas antes das seguradoras entrarem no negócio agrícola. Certo. E para mitigarmos os riscos agrícolas, nós precisamos criar mecanismos que mitiguem esses riscos que nós não criamos. O agricultor angolano está a depender das chuvas. da chuva. E a chuva, às vezes é muita e às vezes é pouca. Não é? E raramente é aquela essencial para termos picos de produção, para os hectares realmente produzirem no máximo. Nós não nos acautelamos nesse sentido. Nós não formamos os agricultores agrícolas. Correto. Tá vendo? Nós precisamos reestruturar até o nosso sistema de educação para que ele possa criar valências onde elas são necessárias. E nós não fazemos isso. Só um instante. Nós nunca vamos ter um boom na agricultura se nós não abarcarmos a agricultura familiar. Exatamente. Se nós formos ver, há um dado do Banco Mundial. Há um dado do Banco Mundial que diz... É colonial. Há um, Não é? O que é que isto quer dizer? Se é colonial... Quer dizer não que sei, já né? vem de há muito tempo. Salom, Tá há vendo? um dado já do Banco vem, Mundial. Já vem de muitos anos. E é aí, e o Nathaniel está a dizer bem. É na agricultura familiar que nós temos que fazer a Há um prova. dado E existem programas direcionados que têm sido fomentados pelo Ministério da Agricultura, direcionado para a agricultura familiar. Mas Que é realmente para apoiar, porque são que é esta agricultura que realmente permite essa expansão e essa capilaridade, não é? Que depois consegue efetivamente atender os grandes centros para a distribuição. Há um dado do Banco Nathaniel, Mundial que conclui diz só, que- por favor, pois. Há um dado do Banco Mundial que diz que Mas há aqui a um aspecto. quantidade de hectares produzidos na agricultura por habitante em Angola está em queda desde a independência. Viemos assim em queda. Sim, é verdade. Não houve um período de subida. A nossa tendência é sempre assim, um risco para baixo. Quer dizer, Sair de um país de a guerra, quantidade de hectares minado, uma terra minada, agrícolas pelo amor de produzidos. Deus. Se nós estamos a fomentar a agricultura, Tem que cair, nós temos que ter a Não é quantidade de hectares produzidos a crescer em relação ao número de pessoas. Mas desde a nossa independência que ela vem em queda. Não houve nenhum período, nem depois da independência, já vamos mais de 20 anos, em que nós não sentimos. Mas vai Temos que subir começar a como? Se você está a sair sentir de um país a mudança. com minas. Mas como é que vamos produzir É?
Como é que estamos a apostar na produção se o número de hectares produzidos por pessoa está em queda? Isso não existe. Você está vindo Então, um processo de desminagem. Muitas vezes maquilhamos e parece que a dama está bonita, mas quando ela lava a cara é uma coisa muito feia. Exatamente. Mas É a nossa forma de ver. Está a ver? Não, estás mesmo a dizer certo. Queremos passar a ideia de que não se faz por falta de vontade e se esquece de se apontar os fatores impeditivos ou parte deles que impactam nessa. Você vai produzir como num país com minas. Mas esta é uma pergunta que fica no ar. Como em espaços. A questão não é as minas. A questão das minas terá ficado para trás. Se for Deve só ter isso, ficado. Se não é, pronto, então produz. Eu não sei como é que se produz assim. Não, eu sinceramente não sei como é que se produz assim, mas pronto. Se diz que não é. Macuaca, é um O aspecto. constrangimento não é as minas. Eventualmente não é este. Macuaca, o que é que o Ministério da Agricultura tem, por exemplo, para esta campanha agrícola que está a começar? Se não tem, vai atrasado o Ministério, no caso. O que é que tem em concreto? Que impacto sobre as famílias? Eu sei que há gizados um conjunto de iniciativas que visam essencialmente apoiar o produtor nacional. Por exemplo, todos nós acompanhamos Angola, penso que há um projeto que tem a participação da Associação Angola em que nós nos posicionamos como produtor de fertilizantes, por exemplo, que é uma iniciativa que visa realmente resolver o problema que é um... Vamos passar a produzir em Angola, é isso? Já ouvi Exatamente. falar de muitas coisas, iniciativas dos russos. Exatamente. É um dos caminhos que é importantíssimo para apoiar a atividade agrícola. Mas esta fábrica vai ser construída aqui em Angola este ano já? Faz parte. Não, eu estou a falar da próxima campanha agrícola, porque de fábricas de fertilizantes temos ouvido falar no noticiário da Rádio Nacional de Angola. Mas no concreto... Eu vi o lançamento. Exatamente. Está em construção também. Então, eu penso que sim, foi amplamente noticiado na altura. E é um projeto que, na minha opinião, vai revolucionar a forma como os nossos agricultores vão encarar a questão da produção. Assim seja. Bom, estamos a falar da eficácia dos planos do Executivo para travar a inflação e desvalorização do Kwanza. Estamos com poucos minutos, já são 12 horas 21 minutos. Este é o tema que colocamos. Queria que fizéssemos as conclusões, Oliveira, começando por si. Então, resumindo e concluindo, como é que nós vamos sair desta? 40 e tal anos depois. Como é que nós vamos sair dessa situação? Boa pergunta. Pois. Boa pergunta. E já percebi o seu ponto de vista, a perspectiva é que o Governo foi criando uma série de situações para a qual hoje tem inevitavelmente... Está refém. Eu acho que devemos, no meu ponto de vista, mas muito particular, é ter coragem nas decisões de prioridades de alocação dos recursos. É aquilo que eu disse, aceitar perder até um certo período para ganhar depois, não é? A forma que dissemos, não é? Então, nesse exato momento, falta coragem. Não há necessidade do Executivo, nem o Presidente da República autorizar despesas avultadas em áreas que entendemos nós não prioritárias. E eu creio que, na abordagem de cada um dos colegas aqui, concluímos que precisamos de forte investimento na área estruturante do país. Ali é que será a base para o lançamento de todas as outras áreas. E, inclusive, até eu queria falar um bocadinho, mas não falamos. Falar da nossa moeda, que tem uma importância muito, muito grande nisso, mas que é refém e é consequência dessa não produção também. Então, é mesmo coragem, prioridade na alocação dos recursos em áreas estruturantes. Ali onde eu tiver estrada, energia e água, eu tenho condições para nascer investimentos que vão comatar esses déficits que estamos a viver agora. Se não tivermos isso, eu não vejo solução aparente, honestamente. Nathaniel. Eu acho que há uma gritante falta de visão, há uma gritante falta de criatividade na nossa nação. Nós tivemos o boom do petróleo, não vimos nascer empresas de infraestruturas angolanas que hoje pudessem realmente alavancar aquilo que é a infraestrutura. Mas há uma questão da Cartas, há aí uma da Willa. A questão é essa. Temos a Matapalo, né?
No nosso país é tudo muito assim. Se nós olharmos, né, muitas das estrangeiras saíram, veio a Matapalo, mas a Matapalo está a produzir com cérebro vindo de fora. Nós vemos no nosso país, por exemplo, para trocar lâmpadas, estrangeiros a coordenarem a troca de lâmpadas. Não faz sentido. Na Matapalo, nas nossas infraestruturas, nós já devíamos ter aqui um leque de empresas e teríamos aproveitado muito bem aquele boom que vamos infraestruturar, mas vamos dar capacidade às empresas angolanas de fazer isso. Pelo menos se as estrangeiras ganharem a concessão do projeto de estrada, que elas tivessem subempreitadas obrigatórias de empresas angolanas, que aí iria se passar capacidade tecnológica, porque capacidade tecnológica muitas vezes pensamos na máquina, está mais naquilo que é o cérebro das pessoas, e nós nos esquecemos de fazer isso. Estamos constantemente a usar técnicos do estrangeiro para resolver os nossos problemas. Isso nunca vai funcionar. Na questão mesmo das estradas, só para dar essa chega, para mostrar a falta de visão e criatividade, as nossas estradas nacionais deviam ter empresas de concessão que fariam a própria manutenção da estrada e cobrariam por um preço para circular nelas. Se nós fizéssemos isso, por exemplo, nós teríamos resolvido problemas das nossas estradas já há muito tempo, mas elas não têm concessão. Todas elas continuam encalhadas na mão do poder político, né? Quando ele devia libertar as estradas nacionais, meter concessionárias, e as concessionárias meteriam portagens, nós pagávamos a portagem, mas elas seriam obrigadas a manter o tapete em condições. Mas nos falta criatividade, nos falta visão para isso, ou talvez falta de vontade, não sei. Mas não é só nessa questão das estradas, em tudo o resto nos falta essa criatividade. Nós vemos, por exemplo, que em muitos locais, e eu tenho dado esse exemplo várias vezes, os agricultores, a primeira vez que eu vi foi aqui na Barra do Kwanza, 50 agricultores a buscarem água no rio. Isto acontece? Isso acontece. Quando é muito mais eficiente se houvesse 3 motobombas, depois um sistema de captação com 3 motobombas para haver a devida redundância e distribuir para os 50. Mas cada um dos 50 gasta dinheiro na recolha d'água, na manutenção da motobomba. Tudo isso, no final, faz o nosso preço mais caro. A estrutura de custos. São questões que nós precisamos ver na nossa eficiência, na estrutura de custos, que nós fechamos os olhos. Muito bem, Macuaca, é uma pergunta com a qual quero terminar, mas se é telegráfico, porque não temos muito mais tempo. Têm convicção os atuais dirigentes, na economia de mercado? Ou esta recalcitrância é resultado da falta de convicção? As pessoas têm simpatia, tudo indica, pelo socialismo? Não, eu acho que não, e as evidências é o caminho para, obviamente, com esse processo da recuperação de ativos, em que o Estado teve que incorporar um conjunto de ativos e acabou por se tornar num agente económico, mas essa é uma condição transitória. E a ideia é, cada vez mais, o Estado libertar-se dessa condição. É como disse, tirando alguns setores estruturais, o mercado tem que ser dinamizado pelas empresas privadas. E este tem que ser o caminho. Senhor empresário, por favor. Sim. Em jeito de conclusão, enquanto o executivo for competindo com os empresários, enquanto a nossa economia ainda estiver virado para o Ocidente, eu acho que nós estaríamos ainda perdidos. Esta é a conclusão que faz. Esta é a conclusão. Luconde, muito obrigado por ter vindo. Já agora fechar, tem o prazer. Quanto à minha conclusão, é o seguinte, que se aposte nas infraestruturas de qualidade, isso é fundamental. Que o próprio Estado, que
se retire mesmo, que se retire, ok? Que dando quando digo aqui se retire é o Estado não cafrecar a economia, ok? Porque o Estado aqui cafrecou a economia, ok? Porque aqui criou-se um grupo de empresários, ok? Que o Estado liberte os empresários. Não. Nossa despesa corrente do Estado. Brutal. É brutal, sim. Nós precisamos olhar os relatórios e ver mesmo uma brutal despesa corrente do Estado.